Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus, boa noite a todos, a paz de Cristo. Nós estamos alegres, estamos felizes por podermos estarmos aqui nessa noite, glorificarmos o nome do Senhor. Que essa noite seja uma noite de muita adoração, de muito louvor, de muita gratidão a Deus. Nós estamos extremamente felizes. São 24 anos que o Senhor tem sustentado a sua igreja. Eu estava meditando durante a tarde e pensando em como os irmãos se envolveram, em como a igreja se organizou para que o templo estivesse bonito, organizado, pintado. E realmente, irmãos, a nossa estrutura física está muito bela, está muito bonita e muita gente participou. Mas, ao mesmo tempo em que eu pensava nisso, eu lembrava que sem os irmãos, esse local não é nada. Sem os irmãos, esse local não é a igreja de Deus. Portanto, irmãos, como igreja do Senhor aqui reunida, nós vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. E o culto ao Senhor, ele é teocêntrico. O Senhor está no centro daquilo que vamos fazer hoje. A glória do Senhor deve ser proclamada por todos nós. Também a santidade do Senhor deve ser evidenciada. E essa adoração também deve ser uma adoração missionária. Quando nós cultuamos, nós estamos atendendo ao apelo do Senhor, à ordem do Senhor, de todos os povos, línguas e nações adorarem o seu nome. Portanto, eu convoco você a atender o chamado do Senhor nessa noite e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Se você está feliz com isso, se você quer atender esse chamado, fique de pé, por favor, e nós vamos orar e em seguida louvar o Senhor com salmos e hinos, o hino 244. Senhor nosso Deus,
Nós te rendemos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Te louvamos porque o Senhor tem sustentado a tua igreja por 24 anos. E quando observamos o teu agir entre nós, nós entendemos que o Senhor tem trabalhado para que essa igreja continue a festejar e a comemorar vários aniversários até a volta do Senhor Jesus. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos pela tua infinita bondade para conosco. Quantas coisas, Senhor, esta igreja já viveu. Decepções, alegrias, pecados, santidade, discussões, pazes, momentos calorosos, momentos de tristeza, momentos de luto. Quantas pessoas, Senhor, não já passaram por aqui? Quantas, Senhor, têm se achegado e ainda se achegarão? E em tudo, Senhor, nós conseguimos ver a tua bondade, conseguimos ver a tua providência agindo sobre nossas vidas. De forma que esse local, Senhor, está marcado na vida de muita gente. E não são poucos, Senhor, os testemunhos de transformação, de libertação, de lares restaurados, de pessoas cuidadas, de pessoas solitárias que encontraram amigos e irmãos aqui, de pessoas que estavam perdidas no lamaçal do pecado, e o Senhor, com tua doce voz, as atraiu com cordas de amor por meio da pregação do Evangelho que é feita neste púlpito há 24 anos. Meu Senhor, nós te louvamos pela vida de cada irmão. Te louvamos, Senhor, pela história que tu estás construindo no mundo. E te louvamos por ser participantes dela. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor escolheu um povo aqui no agreste pernambucano. O Senhor, que é o dono dos céus e da terra, que habita na luz inacessível, escolheu um povo em Caruaru e o juntou para proclamar as virtudes do Senhor. Meu Deus, que isso possa aguçar em nós um senso de gratidão para cultuarmos ao Senhor nessa noite e também na manhã, de amanhã e à noite. Meu Deus, que tu sejas engrandecido, que o teu Espírito conduza cada pessoa aqui nesse local a prestar um culto agradável ao Senhor, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Nos receba em tua presença, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ainda de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Salmo 96. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, e assim a gente vai até o versículo de número 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Fore o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos ler todos juntos o versículo 9. 1, 2, 3. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Iremos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Diz a sua palavra, em tudo dai graças. E sede agradecidos. Naturalmente, Deus deseja que sejamos gratos a Ele por todas as bênçãos que Ele nos concede todos os dias. Por favor, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento à presença do Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. E reconhecemos que o Senhor é Deus, o único Deus por excelência. E não há outro Deus além do Senhor, nos diz a sua palavra. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, de tudo quanto existe neste mundo e fora dele, o autor da vida. Nossa gratidão sobretudo pelo Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Salvador. Louvamos ao Senhor pelo dom da vida, agradecidos porque fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E nesta noite, uma noite de ação de graças, de gratidão, por mais um ano de aniversário desse ministério neste bairro. Agradecidos, ó Deus, porque temos plena convicção que o sopro do Senhor, ele veio ao nosso encontro. E tudo o que aqui foi feito para o louvor e a glória do teu santo nome. E nesta noite, declaramos a nossa gratidão, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e continuará a fazer pelas nossas vidas. E por todos quantos que reconhecem
ao Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o seu Filho amado. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças e paz, amados. E quantos vieram adorar ao Senhor? Amém? Então vamos cantar com alegria, com palmas. Vamos nos alegrar na presença dele, pois ele está aqui. Amém? Seja onde for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Seja onde for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Seja onde for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu amigo. Eu na palavra de quem me criou, em nada ponho a minha. Se não teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu descanso, toda louvar. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso. Toda a vida hei de te louvar. Eu na palavra de quem me criou, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, toda a vida. Só a igreja, teu nome. Teu nome É santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, toda a vida. Mais forte. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. em ti descanso, toda a vida Ele te louvar. eu não temerei, o Senhor está comigo. Aleluia! Para sempre, Ele estará conosco. Glória a Deus.
vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Você pode dizer isso a Ele? Tua vontade feita em mim. E nós? E eu nada sou sem ti, nada. E eu perdido estou sem ti. Nós estamos perdidos sem a tua presença, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, tu és, Senhor. E este é o meu pão, a tua vontade, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, nada. E perdido estou sem ti. Eu quero ouvir só você cantando. E eu nada sou sem ti, nada, nada. E eu perdido estou sem ti. Diga: perdido estou, perdido estou sem ti. Mais uma vez, perdido estou, perdido estou sem ti. Eu nada sou, perdido estou sem ti. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra tudo aquilo que
importa. Nada. Nada. Não importa a tribulação. Não importa as lutas. Não importa a peleja. Ele está contigo. Até a funda, até Ele voltar, Ele estará conosco. Então vamos repetir mais uma vez que nós estamos clamando por Ti, Senhor. Nós estamos clamando pelo Teu amor e Tua graça, que nos cerca todos os dias. Vamos mais uma vez lá do início. Espírito Santo, cante comigo assim. Só igreja. Leve, Senhor. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Usa, Senhor, as palavras. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem interceder por mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Estou sentindo o meu coração. Mas o meu clamor, todos os dias, Senhor. Estou clamando, estou pedindo. O meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que marcou quando nós nos conhecemos. Anos passados, nós estávamos em acampamento. Lá em Barra Grande, a gente fazia sempre, todo ano, acampamento de Páscoa. E eu estava à procura de um pregador. E então um jovem chamado Luciano disse: pastor, eu conheço um pregador lá em João Pessoa. Posso convidá-lo? Eu disse: você o conhece? Conheço. Convida então. Mas nós estávamos lá. De repente chegou o Renan. Ele sempre com essa fisionomia de criança, bem novinho. Aqui está. Camiseta, bem magrinho, jovem. Eu olhei assim para ele e disse: Senhor, e agora? Dá graça a essa criança aí. Mas, na verdade, foi uma surpresa muito grande, porque ele foi extremamente usado por Deus naqueles dias ali na praia. E, a partir dessa data, a gente, todo ano, se encontrava nos acampamentos. E ele nos deu a honra de estar conosco nessa noite, esse aniversário da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo da mesma forma como tem usado. Pastor Renato, seja bem-vindo.
Irmãos queridos, eu quero cumprimentá-los nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz pela oportunidade de voltar a Caruaru e especialmente por voltar a esta igreja querida. De fato, a nossa história, a igreja está fazendo 24 anos, né, irmã Rita? Eu estou aqui desde 2010, então eu faço parte aí mais da metade da história e eu louvo a Deus por isso. Muitos irmãos que aqui estavam naquele acampamento e em tantos outros, né, nos quais nós participamos e nos momentos que cultuamos juntos. E eu tenho um apreço muito grande por essa igreja, pela vida e pelo ministério do pastor Maurílio, sua família, os irmãos que aqui conheci, amigos que fiz, e eu não tive nem como pensar duas vezes quando o pastor Maurílio me convidou, gente. Foi um daqueles convites que eu tomei como convocação. Não sei nem se a igreja vai gostar muito de saber que eu não estou lá de novo amanhã, mas depois eu me resolvo com ela, explicando o apreço também que eu tenho por vocês e por este pastor querido que tem dedicado 24 anos, né, a essa igreja e tantos outros mais à causa do Senhor na igreja local, no desafio jovem e na obra missionária. Então, louvado seja o Senhor. Meu desejo é me aproximar desta data também lá na nossa igreja em João Pessoa, ter o mesmo amor que este servo de Deus tem pela causa dele e pela igreja local. Então é uma alegria estar com vocês outra vez. Rapidamente, o pastor Maurílio me permitiu, queridos, eu trouxe um livro que eu publiquei, não sei se ano passado, ano retrasado, e ele tem por título Coração Missionário, de Jonathan Edwards. Se você é um bom congregacional, você sabe quem é Jonathan Edwards. Talvez ele seja o maior congregacional de todos os tempos. Ele é bem conhecido ao longo da história da igreja como o grande avivalista do século XVIII. Mas o que pouca gente sabe é que ele foi profundamente engajado com a obra missionária e que ao fim da vida, beirando ali os 50, para aquele tempo já era idade avançada, ele escolheu, tendo várias opções de ministério, ele escolheu, depois de 23 anos, quem sabe é o que o pastor Maurílio vai fazer daqui a pouco, 23 anos em uma mesma igreja congregacional, ele escolheu servir entre os indígenas e ficou ali por 7 anos em uma vila missionária chamada Stockbridge, no oeste do estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, e fez um trabalho espetacular, mas quase ninguém considera. Falam dele como o grande teólogo do avivamento, como o primeiro grande pastor e filósofo dos Estados Unidos, falam dele até como pai fundador dos Estados Unidos, ele como pai religioso, ao lado de Benjamin Franklin como pai secular. E, de fato, ele morreu um pouquinho antes da independência, mas teve um de seus netos como vice-presidente, logo ali no início da República Americana. Então, é um homem do mais alto quilate, mas que, curiosamente, se dedicou à causa missionária. E aqui eu trabalhei as questões antecedentes. O que é que deveria motivar alguém a se envolver com a causa missionária, estando na igreja local, ou quem sabe, aspirando e desejando ir para um campo distante? Se você puder e quiser conhecer um pouquinho mais, ao final do culto, você pode ter ali um dos exemplares, tá bom? Obrigado, pastor. Queridos, antes de convidar você ao texto sagrado, eu queria também honrar meu irmão Rodrigo, que está comigo, diácono da igreja. Rodrigo também já viu essa igreja umas 300 vezes. Fica de pé aí, Rodrigo. Talvez alguns se lembrem dele. Ele esteve conosco em acampamentos e em momentos aqui na igreja. Ele me acompanhou. Obrigado, meu irmão. Já fazia muitos anos. Eu contei hoje para a irmã Rita e para o pastor Maurílio que eu acabei um namoro dele aqui em Caruaru. Estávamos no hotel e ele pegou no sono. De repente, a pretendente mandou uma mensagem para ele perguntando onde é que ele estava.
Aí eu criei coragem e respondi: estou em Caruaru com o pastor Renan. Ela falou: de novo? Você vive viajando com o pastor Renan? Olha, se a gente começar a namorar e casar, não vai ter isso mais não, viu? Aí eu disse: pois vai ter sim. Eu vou andar com o pastor, eu vou pregar o evangelho, você trata de se acostumar. Quando ele chegou lá, o namoro estava acabado. Aí ele casou com outra irmã, serva de Deus, e eu entendi que deveria deixá-lo, né, quietinho aí nos primeiros anos de casamento, mas depois de algum tempo, ela liberou e o homem está aqui comigo servindo a Deus. Graças a Deus. Irmãos queridos, vamos ao texto sagrado, e é o que mais importa nessa noite. Eu quero convidá-los à carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3. Eu queria considerar com vocês a primeira grande metade deste capítulo, que vai do verso 1 ao verso de número 20. Romanos capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 20. Quando tudo parecia sem graça e sem cor, Lúcia, enquanto brincava com os irmãos, descobriu um velho guarda-roupa. E entrando, ela acabou saindo no reino misterioso de Nárnia. Talvez você já tenha assistido ou lido o livro. E embora tenha ficado imediatamente encantada com o que viu, ela logo ficou sabendo pela boca de um fauno que em Nárnia é sempre inverno e nunca Natal. E a razão é: Nárnia vive sob o domínio tirano e sob os enganos de um falso senhor. Eu gostaria de dizer, queridos, que isso só acontece em contos de fada. Mas não seria verdade, seria? Em Nárnia, o falso senhor se chama Feiticeira Branca. E no nosso próprio mundo, ele deveria ser conhecido pelo nome de pecado. Pois, de acordo com o texto que vamos considerar, nós todos nascemos debaixo do pecado. E é por isso que precisamos tanto de salvação. Para começar, eu quero ler com vocês só o verso de número 9. Romanos, capítulo 3, verso 9. E depois eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta. Durante a exposição nós vamos ler toda a porção sagrada. Por agora, só o verso 9, na versão que eu tenho em mãos, o texto inspirado registra assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Vamos orar? Senhor, eu quero particularmente te agradecer por esta rica oportunidade que me concedes, de voltar a esta amada igreja, de rever irmãos queridos e de estar aqui para celebrar os teus feitos por este povo e por este rebanho que aqui se reúne. Muito obrigado. Agora que nós nos aproximamos de tua palavra, eu só posso te rogar, como fez o salmista, que o meditar dos nossos corações e que as palavras das nossas bocas te sejam agradáveis. Nós contamos, ó Espírito, com tua assistência e pedimos isso em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Que concluiremos então, queridos? É hora de descer a cortina
e de concluir o caso. Em sua galeria, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo já exibiu todos os quadros da humanidade, um por um. A escandalosa depravação dos que rejeitam a revelação de Deus, a justiça hipócrita dos moralistas e a arrogância do povo judeu, marcada pela anomalia de gabar-se da lei enquanto se quebrava a lei. E agora, como é que se encerra o raciocínio? Os judeus perguntam: estamos em posição de vantagem em relação aos outros povos? A resposta de Paulo é: de maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. O pecado, disse um comentarista, está acima de nós, pesa sobre nós e é um fardo esmagador. É como se fosse um tirano que mantém a raça humana sob o seu domínio e sob o medo do juízo de Deus. Essa é a realidade de todos os seres humanos. Judeus e gentios, religiosos e não religiosos, todos nascem debaixo do pecado e por isso precisam de salvação. Você concorda? Como é que se prova essa tese bíblica, irmãos? Bem, neste texto, o apóstolo parece nos oferecer pelo menos 3 provas, ou talvez mais, mas eu as resumi em 3. A primeira delas é a religião presunçosa de alguns. O apóstolo está, desde o capítulo 2, em um diálogo com um opositor imaginário judeu. Tal opositor levanta perguntas e o apóstolo Paulo trata de respondê-las. Então, a primeira parte do diálogo, no capítulo 3, surge naturalmente nos versos 1 e 2. E eu peço que você volte os seus olhos para o texto comigo outra vez. O opositor de Paulo pergunta: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Verso 2, Paulo responde: muita em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Se ser judeu, etnicamente falando, não salva, gente. E se a circuncisão não é garantia da bênção de Deus, qual é a vantagem de ser judeu? A resposta esperada pelo opositor imaginário de Paulo era nenhuma. A resposta surpreendente do apóstolo é muitas. Especialmente porque aos judeus foram confiadas as palavras do próprio Deus. Não se trata, veja, de favoritismo, mas sim de responsabilidade. Ser guardião da revelação especial de Deus, a palavra, é um privilégio imenso. E por séculos essa responsabilidade não foi confiada a nenhum outro povo, a não ser o povo judeu. O opositor de Paulo levanta novas perguntas, verso 3. E Paulo
novas respostas. Verso 4. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Paulo, mas e se esse povo privilegiado não corresponder a Deus? E se este povo que recebeu a dádiva da palavra for infiel a Deus? Será que isso coloca a confiabilidade de Deus em xeque? Deus poderia, por causa da infidelidade de seu povo, tornar-se ele mesmo infiel às promessas que fez? A devolutiva de Paulo aqui é bem mais forte do que lemos em nossas versões em português. A NVI registra apenas de maneira nenhuma. Um especialista na língua original prefere nem morto, nem em 1 milhão de anos. Deus jamais quebraria a sua aliança. Por que não? Porque só Deus é verdadeiro, enquanto todos os homens são mentirosos. Os homens quebram suas promessas e sim, eles mentem uns aos outros. Deus, ao contrário, não mente. Ele é sempre verdadeiro. As palavras de Calvino, este é o axioma primordial da filosofia cristã. E nas palavras de Sproul, é assim que vivemos como crentes. Nós cremos que Deus é diferente de nós. Ele não mente, nem quebra suas promessas. É por isso que Paulo se apega a um texto do Saltério, de Davi. Sabendo Davi que Deus sempre vence quando julga, Davi apela no Salmo 51 pela misericórdia de Deus. Era a única esperança que ele tinha. E esta é a única esperança que temos diante de um justo juiz que nunca mente e que sempre vence quando julga. As últimas perguntas e respostas deste diálogo imaginário, por agora aparecem entre os versos 5 e 8. O opositor pergunta, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus julgaria o mundo? Alguém pode alegar ainda se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Eu juntei essas perguntas porque elas têm algo em comum. O quê? Presunção religiosa. Se a nossa injustiça torna a justiça de Deus ainda mais clara,
E se a nossa mentira aumenta a glória da verdade de Deus, pergunta o opositor de Paulo, por que é que vamos nos preocupar com sua ira? A lógica por trás deste raciocínio é: quanto pior, melhor. Quanto mais pecadores somos, mais o evangelho da graça se torna glorioso. Será? Qual é a resposta do apóstolo? Primeiro ele diz: cuidado. Deus julgará o mundo com perfeição. Depois, aos que desconsideram a justiça de Deus, aos que desprezam a santidade do Senhor, Paulo nem sequer responde, simplesmente conclui: a condenação deles é mais do que merecida. O que você acha? Você está com Paulo, que defende a piedade como meio de se glorificar a Deus? Ou você está com o opositor de Paulo, que prega a libertinagem e o abuso da graça de Deus? Entendam, o opositor imaginário de Paulo é um presunçoso. Ele vive em pecado e pensa que está fazendo um favor a Deus. Como é que Deus vai se revelar gracioso aos homens se eu não pecar? Ele pisa na graça. Ele desdenha da santidade. Porque em seu íntimo ele nutre o pensamento: Deus está sempre pronto para me salvar e servir. Mas e se ele estiver errado, irmãos? E se nós estivermos errados nesse pensamento? E se chegar a hora de Deus nos entregar as consequências dos pecados que nós escolhemos cometer? Vocês se lembram de Sansão? O texto de Juízes registra que Sansão, estando cercado pelos filisteus, acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Contudo, diz Samuel, Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Para mim, esse é um dos versos mais tristes da Bíblia. E ele trata deste caso perigoso da presunção espiritual. Se seguirmos nesta rota, inevitavelmente nós sofreremos. Se somos crentes, ao menos temporariamente, sob a mão disciplinadora do Senhor. E se seguirmos como não crentes, pecadores, impenitentes, nós poderemos sofrer eternamente sob a ira de Deus. Por isso, antes que aconteça, abandonemos a presunção, queridos, e retomemos o caminho da piedade. Um comentarista escreve: se a glória de Deus se torna ainda mais radiante em confronto com o nosso pecado, então esse fato não é obra de homem, e sim de Deus, o qual, como habilidoso artesão, sabe como dominar nossa perversidade e direcioná-la rumo a outro propósito. Contudo, que nenhum crente esqueça, Deus prescreveu a piedade como a vereda pela qual quer ser glorificado por seu povo.
E piedade, irmãos, nós desenvolvemos quando tiramos vantagem da maior vantagem que temos. Sabe do que eu estou falando? Paulo, que vantagem há em ser judeu? Muitas. Porque a vocês foram confiadas as palavras de Deus. Crentes em Jesus Cristo, não poderíamos dizer o mesmo de nós. Digam-me, vocês não se sentem agraciados por ouvir a palavra de Deus por 24 anos nesta igreja local? É um baita privilégio. É uma imensa vantagem que temos. O reformador Calvino escreveu: se ao Senhor aprouver agraciar uma igreja com a dádiva da palavra, tal deve ser considerada uma incomensurável bênção. É como você vê a questão. Então tire vantagem da maior vantagem que Deus lhe deu. Não presuma que você sempre estará em uma igreja que ama e valoriza a palavra. Você sabe do que eu estou falando. Há centenas, talvez para nossa tristeza, milhares de igrejas que desprezam a palavra e que vivem como se ela não fosse importante. Então não presuma que você sempre terá esta vantagem. Você não sabe, jovem, para onde Deus vai te levar por meio de um concurso público. E se lá você terá uma igreja que ama a palavra de Deus. E para ser sincero, nós não sabemos se esta igreja local seguirá fiel à palavra por muitos anos. E eu disse isso à minha própria igreja também, viu? Quantas igrejas do passado não foram fiéis por um tempo? E hoje não são mais. Enquanto temos uma igreja que ama e ensina a palavra de Deus, tiremos vantagem da grande vantagem que Deus nos deu, irmãos. Aproveite a oportunidade. Valorize os mestres que você tem. Aproxime-se do culto público com santa expectativa. Deleite-se a cada encontro com Deus na palavra. E ao voltar para casa, não silencie a voz do Senhor. Siga estudando, meditando na palavra de Deus. E se realmente quer abençoar filhos, amigos e colegas, coloque-os no raio da palavra. O inglês pode ser uma bênção para o seu filho, o cursinho XYZ também. Nada se compara com a palavra do ponto de vista da eternidade. Não foi por meio da educação na escola formal que Deus prometeu dar vida espiritual aos nossos corações e nos nutrir. Foi por meio da palavra. Então, se você ama seus filhos, ama sua esposa, ama os seus colegas de trabalho, fale a palavra. Em casa, ministre a palavra e prove aos seus filhos que você a ama por meio de exemplos práticos. Lá fora, na faculdade, na escola ou no trabalho, converse com as pessoas tendo a palavra na boca. Nem sempre você precisa citar um texto bíblico, mas o conteúdo dela, a mentalidade dela,
As ilustrações da palavra precisam estar no nosso vocabulário, irmãos. Ah, pastor, eu não saberia por onde começar. Aprenda com o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo uso de um artifício, de um elemento retórico de sua época chamado diatribe. Ele antecipa as perguntas de seus ouvintes e depois as responde. Todo mundo pode fazer isso aqui. E para ser sincero, é assim mesmo que deveríamos proceder se queremos ser efetivos. Nós precisamos nos encontrar com os nossos filhos e os nossos amigos de escola, não onde nós gostaríamos que eles estivessem. Nós precisamos nos encontrar com eles onde eles de fato estão. Nas perguntas que estão fazendo, nos dilemas que estão atravessando. Se começarmos por aí, fará muito mais sentido para eles e nós teremos uma rica oportunidade de alcançar conversas evangelísticas para a glória de Deus. Tiremos vantagem da grande vantagem que Deus nos deu. E queridos, do que as pessoas mais precisam, uma vez que por natureza todas nascem debaixo do pecado. Quer mais uma prova? O apóstolo nos diz, para além da presunção religiosa de alguns, ele nos apresenta a vida desgraçada da humanidade. E esse é o termo mesmo que Paulo emprega, por isso que eu não troquei. No departamento infantil da igreja, a irmã que nos auxilia trocou desgraçada por infeliz. Tudo bem, mas Paulo usa desgraçada mesmo. E faz todo sentido do mundo. Você vai ver por quê. Verso 9, ou melhor, verso 10 ao verso de número 18. De uma vez só, porque é uma cadeia de textos. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Que acabamos de ler, queridos, pode ser chamado de uma corrente bíblica, de uma cadeia de textos bíblicos. Para que ninguém pense que está falando apenas a partir de sua própria experiência. O apóstolo Paulo emprega aqui textos bíblicos de Eclesiastes, de Salmos e de Isaías, para provar sua mesma tese. Judeus e gentios, religiosos e não religiosos, todos nascem debaixo da escravidão e da culpa do pecado. E deste quadro lúgubre, 3 grandes ensinamentos se destacam. O primeiro deles tem a ver com a essência do pecado. O que é pecado para Deus? Ao início desta corrente nós lemos: não há ninguém que busque a Deus. Ao final dela encontramos: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Entendam algo. O apóstolo não está dizendo que é isso que fazemos quando pecamos, como consequência.
O que o apóstolo está nos dizendo é: esta é a essência do pecado. Não buscar Deus por Deus. E não temer a Deus porque Ele é Deus. É a essência da nossa rebeldia. Segundo o ensinamento que salta desta corrente, tem a ver com a natureza destruidora do pecado. Entre os versos 13 e 17, todos ouvimos. Paulo cita várias partes do corpo humano. As gargantas são um túmulo aberto, as bocas estão cheias de maldição, os lábios destilam veneno, as línguas enganam, os pés buscam a violência e os olhos não conhecem o caminho da paz. Não é o jornal de meio-dia na cidade de Caruaru. É a ilustração bíblica de uma das doutrinas mais importantes na pregação do Evangelho. A doutrina da depravação total. Com isso, queridos, nós não estamos dizendo que todos os pecadores são tão maus quanto podem ser. Nem todo mundo é Hitler. O que nós estamos dizendo é: ninguém é tão bom quanto deveria ser. O pastor Philip Ryken, em seu livro As Doutrinas da Graça, explica: depravação total não significa que a pessoa não regenerada é totalmente má em tudo que faz. Em vez disso, essa doutrina ensina que nenhum de seus atos é, em qualquer instância, inteiramente bom. Por quê? Porque o pecado permeou cada parte de nossa constituição, física, mental e emocional, de modo que nada em nós permanece intocado. Por isso sugere ele e outros teólogos, talvez fosse melhor falar em depravação radical, de algo que nos alcançou na raiz de quem somos. Por fim, essa corrente bíblica ainda nos ensina sobre a universalidade do pecado. De modo negativo, o apóstolo nos disse: não há nenhum justo. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que faça o bem. De modo positivo, ele escreve: todos se desviaram de Deus e todos se tornaram juntamente inúteis. A repetição dá força ao argumento apostólico. 2 vezes nos é dito que todos seguiram o próprio caminho. 4, se diz que ninguém é justo. E por 2 se emprega a expressão nenhum sequer. Um comentarista coloca: nunca houve uma pessoa que pudesse resistir ao teste da lei de Deus. Use o seu prumo e você sempre terá que dizer: algo está me faltando. Será, queridos? Será que somos mesmo radicalmente depravados aos olhos de Deus? Bem, vamos tomar algumas das citações que Paulo emprega aqui para nos avaliarmos brevemente. Primeiro, o que dizer de não há ninguém que busque a Deus? Paulo, eu acho que você foi longe demais.
Nós todos aqui temos amigos e familiares que não são evangélicos, que não frequentam cultos evangélicos, mas que ao seu próprio modo dizem estar buscando a Deus e parecem sinceras. É verdade. E nós precisamos respeitá-las, à luz do que aprendemos na Bíblia e do que a Constituição do nosso país exige de nós, liberdade religiosa. Contudo, nós precisamos entender, queridos, que a grande questão da afirmação bíblica é: as pessoas estão buscando ao único e verdadeiro Deus? Ou estão buscando e adorando aos deuses e suas próprias imaginações? Mais importante ainda, elas estão buscando a Deus por Deus? Ou estão buscando a Deus por causa de seus próprios interesses? Porque nascemos debaixo do pecado, sem o Espírito de Deus, entendam isso. Nós não conseguimos buscar a Deus como fim supremo. Nós sempre fazemos de Deus um meio para alcançarmos aquilo que realmente buscamos: saúde, dinheiro, felicidade, preenchimento existencial, seja o que for. A Bíblia chama isso de pecado. John Stott escreve: a reclamação de Deus é que, na verdade, nós não o buscamos visando a sua glória. Não buscamos a Deus porque o amamos de todo o nosso ser. Sproul comenta: em nossa condição decaída, nós sempre desejamos os benefícios que só Deus pode dar. Mas a Deus mesmo, nós não queremos. Esse é o problema. Agora, como interpretamos a declaração de Paulo: não há ninguém que faça o bem? De novo, todos nós conhecemos pessoas caridosas, que, embora não sejam crentes, talvez sejam praticadoras de boas obras para além do que nós mesmos fazemos. Mas sabe qual é a questão da Bíblia? Deus avalia não só a forma externa das nossas boas obras. Deus avalia principalmente as motivações internas por trás das boas obras. Outra vez a questão é: as boas obras são praticadas para o bem de quem? Da glória de Deus? Da pessoa que recebe a boa obra ou da pessoa que pratica a boa obra? Certo jardineiro, por amor ao seu rei, foi ao palácio e entregou ao rei a maior cenoura que ele colheu no ano. E antes que ele pudesse deixar o palácio, o rei voltou-se para ele e disse: porque você me amou, eu vou te dar mais terra para você seguir plantando. Um nobre do reino ficou sabendo e pensou: o que o rei não me dará se eu lhe levar um dos meus melhores cavalos? Quando chegou à presença do rei, o que ele ouviu foi: você não vai ganhar nada de mim, pois você não veio aqui me presentear. Você veio aqui se presentear. Entendem? O bem que Deus aceita é feito sem interesses.
é feito para o bem do outro e de Deus, e não para o nosso. Eu estava voltando de uma viagem e eu não pude deixar de ouvir a conversa de duas senhoras que estavam na minha frente. E uma delas insistia com a outra para que esta fosse a um centro religioso. Porque ali, de 9 ao meio-dia, todos os sábados, ela praticava boas obras e voltava para casa radiante consigo mesma. Eu não quis ser indelicado, mas eu fiquei tentado a perguntar: essa boa obra foi praticada para quem? Percebem? Terceiro, o que dizemos das declarações bíblicas que afirmam que usamos as partes do corpo para amaldiçoar e fazer guerras? Por que é que vivemos constantemente em guerras, irmãos? Contra o cônjuge, contra os irmãos da igreja, às vezes, contra os colegas do trabalho. Você sabe qual é a questão por trás de cada disputa que vivenciamos? Nós fazemos guerra contra seja lá quem for, porque se está bloqueando o caminho das nossas verdadeiras paixões. Por causa do pecado. Por vezes nós acreditamos piamente que o descanso, que o sucesso no trabalho, que a promoção, que a visibilidade na faculdade, que coisas desse tipo vão nos levar à experiência máxima de realização pessoal. É por isso que, metaforicamente falando, nós vivemos derramando sangue uns dos outros. Porque não conhecemos o caminho da paz ou nos esquecemos dele, nós vivemos em pé de guerra. Eu acho que os exemplos de Paulo bastam para provar que somos radicalmente depravados. Mas a questão que talvez você esteja levantando em sua mente é, naturalmente, o que fazemos, pastor? Como resolvemos isso? Nós não resolvemos. Mas também não precisamos nos desesperar nesta noite. Por que não, pastor? Porque a boa notícia do Evangelho, pregada por Paulo em Romanos, não é: busquem a Deus e vocês o encontrarão. Não é: façam o bem na terra e vocês o conquistarão. Não é: matem os semelhantes e vocês serão tidos por vitoriosos diante de Deus. Não, irmãos. A boa notícia que nós tanto amamos pregar e cantar, e que Paulo nos ensina mais uma vez aqui, é a seguinte: por graça, é Deus quem elege e busca pecadores. Por amor, para salvá-los, foi Deus quem na cruz lhes deu o maior bem da história, seu filho esmagado no lugar deles. E para libertá-los de suas mais terríveis guerras, Deus lhes deu o príncipe da paz. Sabe qual é a implicação, meu irmão em Cristo? Se você é crente, você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Por uma única e imensa razão: Deus não está se escondendo de você. E nele, por mais que você não tenha nada do que dizem os blogueiros,
Por mais que você não tenha tudo aquilo que gostaria de ter profissionalmente falando, por mais que você esteja sofrendo com uma doença no corpo, nele, em Deus, você tem a relação mais satisfatória do mundo. E esta vai durar para todo sempre. Se você já é crente, você deveria ser a pessoa mais livre da terra. Você não precisa fazer o bem para ser amado, para ser aceito, nem pelo outro, nem muito menos por Deus. Deus lhe fez o maior bem em Cristo. E por causa de Cristo, você foi amado e aceito e jamais será lançado fora. Se você já é um crente, você deveria baixar as armas. Você não precisa mais viver em guerra o tempo todo e com todo mundo. Por quê, gente? O bem mais precioso da vida, Cristo nos foi dado. E Ele jamais nos será tirado. Nenhuma competição de trabalho se compara a isso. Nenhuma discussão da sua casa se compara a isso. Nenhum litígio familiar se compara a isso. Deixe cair as armas. Você tem a pérola de maior valor. É como acredita? Para terminar, você quer mais uma prova de que estamos todos, ou de que nascemos todos debaixo do pecado? A última prova que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é a lei reveladora de Deus. Verso de número 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que liga as partes da argumentação de Paulo é a expressão debaixo de. Você percebeu? Mais cedo ele nos diz que todos estão debaixo do pecado. Agora ele nos diz que todos estão debaixo da lei. O que significa? Os gentios que rejeitaram a revelação geral de Deus na criação, e os judeus que não conseguem cumprir a revelação especial de Deus, a palavra, todos eles estão debaixo da lei. Por duas razões. Ou com dois propósitos. Primeiro, para que toda boca se cale. E segundo, para que todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Um comentarista diz que estas palavras invocam a figura do réu, que no tribunal recebe a oportunidade de se defender, mas escolhe ficar calado, porque as provas são muitas e incontestáveis contra ele. Este é o nosso caso. É o caso de todos os seres humanos. Todos eles foram pesados na balança de Deus. E todos eles foram achados em falta contra Deus. Portanto, conclui Paulo, e eu com ele por hoje. Verso 20. Ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Gentios
e principalmente judeus, não se enganem. Ninguém poderá conquistar a salvação mediante a obediência à lei. Por que não? Porque a lei não nos foi dada para apagar os pecados. A lei nos foi dada para revelá-los mais do que nunca. Nós não temos a lei a fim de, por meio dela, conquistarmos a salvação. Nós temos a lei para que, através dela, nós nos tornemos conscientes da necessidade da salvação. Era isso que os reformadores, no século XVI, chamavam de o uso pedagógico da lei. Ao nos colocar sob a convicção do pecado e ao criar em nós a necessidade espiritual, como um professor, a lei nos leva até Cristo. Martinho Lutero escreveu: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim à semente abençoada, Jesus Cristo. Você entendeu isso? Para melhor apreciar a boa notícia do Evangelho, primeiro, nós precisamos ouvir sobre a má notícia da lei. Por natureza, nós nascemos todos debaixo do pecado. E se ninguém nos tirar de lá, consequentemente seguiremos por toda a vida e eternamente debaixo do juízo de Deus, prescrito na lei. Pastor, mas é noite de aniversário da igreja. Não seria melhor falar de algo um pouquinho mais positivo? Quem sabe da nossa necessidade por autoestima? Ou por que o Senhor não coloca a culpa no governo? Ou na educação? Ou nos nossos pais? Ou na sociedade? Não seria melhor, pastor? Eu acho que não, gente. E Deus está certo que não. Diante do que a lei diz de nós, e do que nós mesmos sabemos por experiência própria, a melhor coisa a fazer nesta noite não é nos desviarmos do assunto. A melhor coisa a fazer nesta noite é fazer silêncio diante de Deus. Porque a lei de Deus nos foi dada para isso. Para que toda boca se cale. Trata-se de uma condição espiritual, irmãos. Por causa de Cristo, tudo o que precisamos para ir a Deus é da necessidade de ir a Deus. Contudo, nem sempre chegamos lá, porque não conseguimos soltar nossas virtudes. Nós gostamos de falar de nós mesmos. Nós estamos sempre querendo entregar o que temos para Deus a fim de que Ele goste de nós. Nos apresentamos quase sempre falando do que fazemos de bom. E quando pecamos, damos um jeito de nos justificarmos.
É assim ou não? Não precisamos viver assim. Nós precisamos nos calar, irmãos. Por um lado, porque sabemos que por meio da lei, nós jamais vamos conquistar a salvação diante de Deus. Não há o que você possa fazer. Mas por outro, nós deveríamos nos calar, porque embora sejamos declaradamente culpados, Deus fez por nós em Cristo algo que jamais seríamos capazes de fazer. E por meio da justiça dele, Deus nos declarou justos e nos salvou de sua ira eterna. Calemo-nos diante de Deus. E se queremos abrir a boca, vamos abri-la para louvar a Cristo pelos seus feitos, pelos seus méritos, por sua morte e ressurreição que nos garantiu salvação. Se queremos abrir a boca, vamos abri-la para proclamar a boa notícia do Evangelho àqueles com quem vivemos. Eles precisam saber que não estão tão seguros. Nossos amigos e familiares não estão seguros em boas obras e religiões. Vez por outra nós ouvimos coisa do tipo: pastor, mas aquele incrédulo é mais justo do que os crentes às vezes. Olha, ele é crente e nem sabe que é crente. Não. Nós não somos salvos por moralidade, por ética ou por boas obras, gente. Há provavelmente pessoas que farão mais obras do que eu. E sem Cristo elas estarão condenadas eternamente. E eu que não fiz metade do que ela fez, se estiver em Cristo, serei salvo para sempre. Entende isso? Precisamos pregar o Evangelho. Quem sabe, como Nárnia, você tenha enfrentado na alma um duro e longo inverno. Você mais do que ninguém sabe que vive debaixo do pecado. O pecado tem destruído os seus relacionamentos, lhe marcado profundamente, e por mais que você tente, você não consegue se libertar sozinho. Você vive debaixo dele. E talvez nesta noite esteja até com medo do justo juiz com quem vai se encontrar. Quer uma rota melhor? Lúcia encontrou um velho guarda-roupa que a levou ao reino maravilhoso de Nárnia. Você pode ser encontrado e salvo pelo Rei da Glória Jesus. Foi ele quem disse: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Tudo o que você precisa fazer para começar é aceitar o diagnóstico dele. Você nasceu debaixo do pecado e sem ele você nada pode fazer para resolver seu problema com Deus. Se o Espírito lhe convencer disso e pela fé você abraçar a Cristo, você pode ter entrado aqui condenado, mas você sairá daqui salvo e remido pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E vamos ficar em pé, amados. Vamos cantar essa canção. Te amo.
como tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo cantarei da bondade de Deus. Igreja. Glória a Deus. Diz o salmista, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Nós louvamos ao Senhor por este dia, por esta noite, que estamos celebrando o seu nome, iniciamos. E você é convidado a estar conosco amanhã, a partir das 9h30, a estarmos na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. É bom nós reservarmos esses momentos preciosos na presença do Senhor. Louvamos a Deus pela presença dos amados, louvamos a Deus pelos pastores aqui presentes, louvamos a Deus por tudo que proporcionou, onde o nome do Senhor foi glorificado. Amém, queridos? Que Deus nos dê uma noite de paz, um sono reparador, renovando nossas forças, e que o Espírito Santo esteja te iluminando a partir de tudo que você ouviu nesta noite, né? Que o Espírito Santo esteja trazendo ao seu coração paz, porque só em Jesus nós temos a salvação. Amém, queridos? Nós assim estamos encerrando nesta noite o culto ao Senhor e oramos a Deus para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua misericórdia, a paz que excede o entendimento esteja na sua vida, na sua família, no seu lar. Cantemos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja
paz.